queda recente do Bovespa, aliada com a alta do dólar, colocou a Bolsa Brasileira na última colocação, considerando o desempenho de todas as bolsas do mundo. Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais razões dessa queda da Bolsa Brasileira e também se isso se configura numa oportunidade. Será que é hora de comprar ações brasileiras? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, eu vou dividir com você a minha opinião pessoal e as causas dessa queda na bolsa e também te mostrar o que nós estamos fazendo com as nossas carteiras, as carteiras dos nossos clientes nesse momento, certo? Então, vamos começar falando das principais causas, os principais motivos dessa queda na bolsa brasileira. E o primeiro deles é o risco fiscal. Com certeza você já ouviu falar do risco fiscal com bastante frequência nos últimos meses, nos últimos anos praticamente, que se resume basicamente ao gasto exagerado do governo, certo? O governo Lula tem gastado muito dinheiro, tem aumentado os gastos, a gente chegou num déficit primário no mesmo patamar do déficit ali pós-pandemia, que foi quando o governo federal teve que injetar muito dinheiro, certo? Para tentar retomar a atividade econômica. Então, o governo Lula ele está gastando demais, dando aumento para os funcionários, fazendo investimentos, não dá para chamar de investimento quando é um dinheiro que está indo para uma atividade ou para alguma questão que talvez não seja tão relevante assim, mas esse não é o ponto aqui, certo? Mas basicamente o governo está gastando demais. Isso é o principal, a principal razão, certo? Que a gente vê de escalada do risco fiscal. Por quê? Isso sinaliza, que a trajetória da dívida pública federal está aumentando consideravelmente. E aí, esse é a primeira razão aqui da gente ter uma queda na bolsa, certo? Porque quando o governo gasta demais, não só o governo, se você pensar uma pessoa, naturalmente, uma empresa que gasta demais e precisa adquirir uma dívida, certo? Você vai ter um certo receio, um medo em relação àquele devedor ali. Com o governo não é diferente. Então, o investidor estrangeiro, ele vê que o Brasil está se endividando demais, ele fica com certo medo, certo receio de que o Brasil terá algum problema para pagar essa dívida ou vai ter que aumentar os impostos, certo? E vai acabar estrangulando a economia, vai ter um crescimento econômico baixo. Aliado a isso, a gente tem o fato que, historicamente, os governos que gastam muito, que têm um dispêndio muito grande, certo? Eles acabam gerando inflação no futuro, desvalorizando a moeda e transformando, então, ou se transformando numa economia mais pobre, que é o que a gente viu na Venezuela, na Argentina, aí, com governos de esquerda que flertam muito com o socialismo, com o comunismo e esse tipo de doutrina, mas quando esses governos assumem o poder, prometendo várias coisas para a população e tudo mais, aumentam os seus gastos, ali na frente ou logo em seguida a gente tem uma desvalorização da moeda por conta dessa saída de capitais, a gente tem também uma alta inflação, eu vou te explicar o porquê disso, e o resultado final, certo, é o empobrecimento dessas economias, ou seja, as pessoas ficam mais pobres, as empresas não conseguem investir tanto quanto gostariam, certo? O país para de atrair capital estrangeiro e com isso, a gente tem uma reação em cadeia que gera uma queda econômica muito grande para todo mundo, certo? Então, por conta desse medo, desse receio da economia brasileira ir pelo ralo, certo? Assim como a da Argentina foi nos últimos anos, diferentemente agora do governo do Milei, que a gente está vendo uma melhoria considerável na economia argentina, mas o que acontece basicamente? O investidor estrangeiro, certo? O investidor americano, investidor europeu, chinês, enfim, os investidores do mundo inteiro, eles ficam com um certo medo, com receio de investir no Brasil, porque a gente vai ter crise, porque não vai ter crescimento econômico, vai ter alta inflação, e eles passam a exigir, então, um retorno maior, ou mesmo deixam de investir aqui no Brasil, certo? Isso resulta no fluxo negativo de capitais que a gente teve na Bolsa desde janeiro. O Brasil perdeu mais de 35 bilhões de reais aí, de investimento estrangeiro que saiu aqui do Brasil, que saiu da Bolsa. Quando o dinheiro está saindo de uma economia e indo para outra, a gente tem uma desvalorização da moeda e isso resultou no câmbio, no dólar chegando a 5,46 aí nos últimos dias. Então,
Então, o Brasil apresentou o risco fiscal com gasto, né, com projeções aí, possibilidade de inflação muito alta no futuro, queda da atividade econômica. O investidor internacional ele vê isso e decide, olha, não vou investir meu dinheiro no Brasil. Ele vai lá, resgata as suas ações, tira o dinheiro, né, que ele estava investindo em qualquer tipo de ativo, seja na economia, seja investimento direto numa empresa, ou mesmo em ações, ou mesmo em títulos, né, retira o seu dinheiro e leva para outro país. E com isso, o real acabou se desvalorizando e se tornando uma das piores moedas em termos de resultado neste ano de 2024. A segunda razão, e que está bem alinhada com a primeira, certo? É que a gente está vivendo um cenário de juros mais altos no exterior. Então, os Estados Unidos têm os juros acima de 5%, a Europa está com juros acima de 4%, e por serem países desenvolvidos, ou seja, o risco, né, de investir nesses países é muito menor, já são economias consolidadas, são grandes empresas, né? O consumo dessas economias já está retornando, certo? Então, o otimismo em relação à economia, tanto americana quanto dos principais países da Europa, é muito maior. Ou seja, se você tem uma taxa de juros de 5% ao ano nos Estados Unidos, que é uma economia saudável, uma economia capitalista que está andando bem, certo? Que tem um bom potencial de crescimento e é o principal país, né, da economia mundial, os investidores, eles olham, olha, posso investir no Ibovespa lá e ter um retorno negativo ou um retorno baixo e assumindo um grande risco, ou eu posso investir aqui nos títulos públicos americanos com uma taxa de juros mais alta. Então, é óbvio, né, por questões matemáticas e questão de risco-retorno dos investidores, que eles vão deixar o Brasil para lá e investir nas economias desenvolvidas para aproveitar esses juros mais altos. Então, esse também é um componente bem relevante dessa queda, né, que explica essa queda da Bolsa Brasileira aqui no Brasil. E a terceira razão, que é uma questão que já está afetando a economia mundial há mais de 2 anos, certo? É o risco geopolítico. Com certeza você já ouviu falar nisso também. Que a gente está num cenário de conflitos pelo mundo, certo? A gente tem a guerra na Ucrânia, a gente tem a guerra ali na faixa de Gaza, né, de Israel com os terroristas lá do Hamas. Além disso, a gente tem uma escalada do risco na China em relação a Taiwan, a gente tem uma escalada do risco ali na Venezuela. Então são vários conflitos isolados que estão acontecendo no mundo e que, se a gente voltar lá atrás, né, na Primeira Guerra Mundial e na Segunda Guerra Mundial, ambas as guerras começaram dessa forma. Eram alguns conflitos isolados, certo? Na Europa, nas ilhas do Pacífico e tudo mais, que resultaram, então, desencadearam na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Então, esses conflitos que estão acontecendo elevam, né, a preocupação dos investidores. E isso faz com que eles fujam de economias não desenvolvidas, ou seja, de países emergentes, como é o caso aqui do Brasil. Então, os investidores veem o que está acontecendo no mundo e decidem, olha, eu quero proteger meu capital, eu vou investir nos Estados Unidos, vou investir nos países da Europa, porque esses países são menos suscetíveis ao risco, certo? Então, eu posso levar meu patrimônio para os Estados Unidos, por exemplo, e comprar ouro para proteger, comprar Bitcoin, enfim, o que o investidor acha que vai proteger o patrimônio dele. Então, todos esses movimentos dos investidores tirando o dinheiro do Brasil e investindo em outros lugares, jogou o câmbio lá para cima, jogou a bolsa lá para baixo e que talvez possa ter criado uma oportunidade para nós brasileiros. Faz sentido para você essas 3 razões que eu te mostrei? O risco fiscal, o risco geopolítico e também os juros mais altos para explicar então essa queda na Bolsa Brasileira? Comenta aqui embaixo e antes da gente prosseguir, deixa o like se estiver gostando desse vídeo e se inscreve para continuar acompanhando o nosso conteúdo. Agora vamos falar da oportunidade que essa queda da bolsa e a alta do dólar acaba gerando aqui pra gente. A alta do dólar nunca é bom, certo? Porque quando o dólar sobe, a gente tende a ver uma inflação ainda maior, dado que todos os produtos que nós consumimos são atrelados direta ou indiretamente ao dólar. Então a gente vai ver uma inflação mais alta, provavelmente aí nos próximos meses. Mas como as ações estão baratas, teoricamente baratas, estão descontadas, pode ser que a gente tenha uma oportunidade aqui. Isso quer dizer que eu devo resgatar todos os meus investimentos e alocar apenas em Bolsa Brasileira? Ou eu devo apostar todo o dinheiro que eu tenho agora em Bolsa Brasileira? Ou fazer grandes aportes na Bolsa Brasileira e apostar nisso como se fosse o melhor cavalo? Não, é hora da gente entender se faz sentido ou não, né, dentro da nossa estratégia.
Nos vídeos das últimas semanas, eu te mostrei a importância de ter uma diversificação e de fazer investimentos no exterior. Então, mesmo sendo uma grande oportunidade aqui no Brasil, certo? A bolsa estando mais barata, quando a gente olha indicadores como o PL, né, a razão preço-lucro, o PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial de cada ação, o mesmo EV/EBITDA, que vai considerar o valor da companhia e o fluxo de caixa operacional ali que ela gera, né, antes da depreciação e amortização, a gente tem que esses múltiplos, né, essa análise de múltiplos, esses indicadores, mostram pra gente que a Bolsa Brasileira está de fato barata, está descontada, mas isso não justifica a gente ter uma exposição exagerada na Bolsa Brasileira. A gente precisa manter uma alocação estratégica de recursos, que é o que a gente procura fazer aqui na Musa Capital. Então, como a Bolsa caiu, certo? A Bolsa americana subiu junto com o dólar, a Bolsa Brasileira caiu, isso, uma coisa, né? A alta a alta do dólar compensou a queda da Bolsa Brasileira, as nossas carteiras estão indo muito bem na janela de um ano, como você pode ver aí na tela. Então a gente está batendo o Ibovespa com certa folga nas 3 estratégias aqui da Musa Capital, mas a gente está fazendo um movimento um pouco mais tático, talvez, de rebalancear essas carteiras, ou seja, com aqueles clientes que têm certa mobilidade, a gente vende aqueles investimentos que já valorizaram bastante ou que a gente está com uma exposição um pouco maior e rebalanceia, certo? A gente leva o dinheiro para ações brasileiras. Então, isso que a gente está fazendo agora. A gente está aproveitando essa queda da bolsa, né, a queda das ações aqui, para rebalancear a nossa carteira, voltar ela para os percentuais recomendados. E é isso que a gente costuma fazer. A gente procura seguir os percentuais em cada classe de ativo e vai fazendo os rebalanceamentos conforme o prazo vai passando ou conforme os ativos vão se movimentando por conta de questões aí do mercado, sejam macroeconômicas, sejam políticas e tudo mais, certo? A nossa estratégia, ela bate o Ibovespa, bate o CDI, né, os principais indicadores do mercado, com folga, na janela de curto, de médio e de longo prazo. Então, a gente aproveita esses movimentos para fazer os rebalanceamentos. Então, se você quiser conhecer a nossa estratégia, clica no link que tem aqui na descrição, que um dos nossos consultores vai entrar em contato com você, vai te apresentar a nossa estratégia, vai mostrar como funciona, o que a gente acredita em relação ao mercado financeiro e também, e aí, se você achar que faz sentido, a gente vai dar prosseguimento e ajudar você a investir. Você que está perdendo dinheiro, está com rendimento abaixo do CDI, abaixo do Bovespa ou algo assim, entre em contato que a gente vai te dar um parecer em relação à sua carteira, o que você deve fazer para melhorar esses rendimentos e ter uma proteção maior, né? Como eu falei, mesmo com a bolsa caindo, a nossa estratégia estava subindo, estava em alta, certo? Então, te concito a entrar em contato conosco se quiser conhecer a nossa estratégia sem compromisso nenhum, certo, pessoal? Então, esse era basicamente o conteúdo de hoje. Eu te trouxe os principais motivos da queda da bolsa e se essa bolsa, né, é uma oportunidade. A gente acredita que sim, mas não de uma maneira cega, certo? A gente mantém a nossa estratégia, a gente só faz o rebalanceamento dela, aproveita aqueles ativos que se desvalorizaram, vende aqueles ativos que se valorizaram e mantém a nossa alocação estratégica ao longo do tempo, certo? Uma pequena modificação tática que acaba explorando essas ineficiências ou essas variações de mercado quando elas ocorrem, certo, pessoal? Até a próxima!